Eu me mudei para o interior faz quase um ano. Uma decisão meio impulsiva, confesso. Eu estava esgotado da cidade grande, de tudo. Trânsito, barulho, aluguel absurdo, pressão no trabalho. Precisava respirar. Peguei o dinheiro que tinha guardado e comprei uma casa simples, num vilarejo pequeno, desses com mais vaca do que gente. Era uma casinha com quintal, afastada, com uma única casa vizinha ao lado. Uma construção antiga, com a pintura toda descascada, portão de madeira quebrado e mato alto no jardim. O corretor já tinha me avisado que aquela casa estava vazia fazia anos, desde que o antigo dono morreu. Até aí, beleza. Sinceramente, melhor para mim. Eu queria silêncio mesmo. Só que, desde a primeira noite, teve uma coisa que me incomodou. Chovia. Aquele tipo de chuva fininha, constante, que bate no telhado e embala o sono. Mas quando eu fui apagar as luzes e fechar a janela do quarto, eu percebi uma luz acesa na casa vizinha. Era uma luz fraca, amarelada, bem no fundo da casa. Como se tivesse vindo de um abajur antigo ou uma lâmpada dessas de pendurar no teto. Por alguns segundos eu fiquei parado olhando. Não entendi. Pensei, será que tem alguém morando ali e ninguém me falou? No dia seguinte, fui dar uma volta pelo bairro. Comentei com um senhor que vendia pão de queijo na frente de casa. Ele confirmou que a casa estava abandonada, que ninguém morava lá desde 2014, depois que o dono morreu de infarto. Até hoje ninguém comprou e os parentes nem aparecem mais. Voltei para casa e deixei para lá. Talvez eu tenha visto errado, pensei. Reflexo de alguma coisa, sei lá. Só que na noite seguinte, chovendo de novo, a luz apareceu de novo. Mesma intensidade, mesmo lugar. A partir dali, aquilo virou rotina. Sempre que chovia, a luz acendia. Não piscava, não se mexia, só ficava lá. E o pior, eu comecei a sentir uma coisa estranha quando olhava. Tipo um desconforto. Uma sensação de que tinha algo me olhando de volta, mesmo sem ninguém na janela. Na terceira noite seguida, eu não aguentei. Abri a janela, fiquei encarando, tentando ver algum movimento lá dentro. Nada. A luz continuava acesa, mas nenhuma sombra, nenhum som, nenhum sinal de vida. Só aquele mal-estar que crescia no meu peito. Até que veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira, chuva forte, relâmpago cortando o céu. Eu estava no quarto mexendo no celular quando senti um arrepio, sem motivo nenhum. Sabe quando o corpo reage antes da cabeça entender o que está acontecendo? Me levantei devagar e fui até a janela. E foi aí que eu vi. Tinha um homem parado no quintal da casa vizinha. Parado, imóvel. De pé no meio da grama alta, encharcado. Ele não tinha guarda-chuva, não tinha capa. Só uma camiseta clara colada no corpo pela água da chuva. Ele estava me olhando. De longe, direto para a janela onde eu estava. Na hora eu congelei. Não consegui me mexer. Ele não parecia assustador, no sentido de monstruoso, sabe? Mas o jeito que ele estava ali parecia errado. Como se aquele corpo não tivesse que estar ali. Depois de alguns segundos, ou minutos, sei lá, o tempo meio que parou, ele simplesmente saiu andando pela lateral da casa e sumiu na escuridão. Eu fechei a janela num pulo, tranquei tudo, apaguei a luz do quarto e sentei no chão, de costas para a parede. Tremendo, passei a noite inteira acordado, com o coração acelerado, suando, me sentindo invadido. No dia seguinte, liguei para a polícia. Expliquei o que tinha visto e eles mandaram uma viatura. 2 policiais apareceram, deram uma volta pelo terreno da casa vizinha, bateram na porta, chamaram, nada. Nenhum sinal de arrombamento, ninguém nos fundos, nada fora do lugar. Um deles me disse, essa casa é famosa por causar desconforto. Já recebemos umas 3 chamadas, parecidas nos últimos anos, mas nunca encontramos ninguém. Me sugeriram instalar câmeras de segurança e deixar registrado qualquer coisa. A partir daí, a paranoia começou a crescer. Eu parei de abrir a janela, tranquei tudo, mas mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não ia embora. Principalmente à noite,
principalmente quando chovia, e começou a piorar. Teve uma madrugada em que eu ouvi barulhos vindos da casa ao lado. Barulhos metálicos, como correntes se arrastando no chão. Bem abafado, mas real. Fiquei em silêncio absoluto, deitado na cama, segurando a respiração. Depois disso, vieram sons de passos, lentos, pesados, circulando pelo quintal da casa vizinha, até que do nada pararam. E então ouvi, como se fosse uma risada abafada. No dia seguinte tomei uma decisão. Ia entrar na casa. Se ninguém morava lá, se era só uma construção velha, eu precisava ver com meus próprios olhos. Não aguentava mais viver naquela dúvida constante. Fui de dia, umas 3 da tarde. O céu estava nublado e o lugar parecia ainda mais sombrio com aquela luz cinza. Pulei o portão, que estava meio caído, e fui andando devagar pelo jardim alto, desviando de entulhos e mato. A porta da frente estava trancada, mas a janela lateral estava com a fechadura quebrada. Empurrei com calma e entrei. O cheiro era horrível. Mofo, sujeira, umidade, o chão de madeira rangia, tudo muito velho, abandonado mesmo. Até que vi uma porta nos fundos, trancada com correntes grossas. Parecia um porão, ou talvez um antigo quarto de ferramentas. Me aproximei e percebi que a corrente estava solta de um lado. Consegui puxar e abrir. Quando a porta abriu, o cheiro ficou insuportável. Entrei cobrindo o nariz e ali dentro eu vi 2 colchões sujos jogados no chão de cimento, embalagens de comida, garrafas vazias, cobertores imundos e o pior, várias câmeras paradas sobre tripés, caixas de madeira e até presas nas paredes com fita adesiva. Todas apontadas diretamente para a minha casa. Algumas viradas para a janela do meu quarto, outras para o quintal. Uma até apontava direto para minha porta da frente. Fiquei em choque. Na parede do fundo, coladas com fita crepe, tinham dezenas de fotos impressas. Fotos minhas. Dormindo, mexendo no celular, comendo no quintal, limpando a varanda. Algumas claramente tiradas à noite com zoom, de ângulos que eu nem sabia que podiam ser alcançados da casa vizinha. Eu senti as pernas fraquejarem. Quase vomitei. Saí correndo de lá, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, liguei desesperado para a polícia de novo. Contei tudo, pedi socorro. Mas quando os policiais voltaram lá, o cômodo já estava vazio. As câmeras tinham sumido. As fotos também. Só restava o cheiro e as correntes no chão. Disseram que provavelmente era algum invasor que usava o local para se esconder. Talvez um sem-teto, alguém com distúrbios. Me orientaram a mudar o quanto antes. E foi o que eu fiz. Levei só 2 dias para empacotar tudo e ir embora. Nem consegui vender a casa direito. Preferi sair no prejuízo. Hoje eu moro em outro estado. Lugar movimentado, com prédios, vizinhos próximos, câmeras de verdade. Mas sabe o que é mais bizarro? Sempre que chove, eu tenho a impressão de ver uma luz acesa na casa da frente. Mesmo que eu more no 10º andar. Mesmo que não tenha nenhuma casa abandonada por perto. Parece que o trauma me segue. Ou pior, alguém me segue. Não sei nem por onde começar, mas se você aluga casa de campo, trabalha com turismo ou tem um sítio mais afastado da cidade, eu te aconselho a ouvir esse relato até o fim. Porque depois dessa história, eu mudei completamente a forma como vejo as coisas. Principalmente a ideia de estar sozinha em lugares tranquilos. Me chamo Bianca, tenho 32 anos e sou dona de um sítio que era da minha avó. Ela faleceu há alguns anos e deixou o lugar para mim. É uma casa grande com varanda, cozinha espaçosa, 2 andares e cercada de muito mato. A cidade mais próxima fica a uns 30 minutos de carro. Comecei a reformar o lugar e decidi alugar para grupos nos finais de semana. Só que sempre que alguém ia, eu passava antes para limpar, organizar e deixar tudo certinho.
E naquela sexta-feira eu tinha feito tudo como sempre. O caseiro tinha ido de manhã cedo, cortado o mato, dado uma geral por fora, e eu fui no fim da tarde ajeitar por dentro. Minha ideia era dormir ali mesmo, porque o grupo ia chegar às 7 da manhã do sábado. Levei comida, roupa de cama, celular carregado, tudo certo, ou quase tudo. O clima já estava esquisito quando eu cheguei. Sabe quando você sente que o ar está mais pesado? Aquelas nuvens escuras, vento gelado e um silêncio muito diferente do que eu estava acostumada ali. Mas, como sempre fui prática, deixei essas coisas de lado. Fiz café, arrumei os quartos, deixei toalhas limpas no banheiro. A casa estava pronta e a chuva começou a cair devagar enquanto eu jantava. Ali pelas 22 horas, subi para o meu quarto no segundo andar e fui tentar dormir. Não sei que horas eram quando acordei com um barulho. Era um estalo, tipo madeira velha cedendo. Só que o piso da casa era todo de cimento queimado, então não fazia sentido. Fiquei quieta, ouvindo. Deu uns 10 segundos, ouvi outro barulho, um leve arrastar, como se algo estivesse sendo empurrado no andar de baixo. Nessa hora eu já estava sentada na cama com o coração disparado, mas me convenci de que podia ser o vento mexendo alguma coisa na varanda. A casa tem aquelas janelas de veneziana que rangem mesmo. Peguei o celular para ver as horas, 2h17 da manhã. Resolvi ir no banheiro rapidinho e quando passei perto da escada, eu vi uma luz se movendo lá embaixo. Parecia uma lanterna. Na hora, o que passou pela minha cabeça foi: o caseiro deve ter voltado para conferir alguma coisa. E peguei o celular e liguei para ele. E foi aí que tudo começou a sair do controle. Ele atendeu com a voz embargada de sono. Oi, dona Bianca. Tá tudo certo? Você tá aqui no sítio? Hã? Não, tô na cidade, com a minha esposa. Por quê? Fiquei muda por uns segundos. Porque tem alguém aqui dentro com uma lanterna. O silêncio do outro lado do telefone foi tão gelado quanto a chuva lá fora. Ele só respondeu: tranca a porta do quarto e não desce. Liga para a polícia. Mas eu não consegui. Fiquei paralisada ali, vendo a luz se mover lentamente pela sala. Não era alguém com pressa nem invadindo. Era alguém andando com calma, como se morasse ali. A luz apontou na direção da escada, subiu 2 degraus e depois desceu de novo, como se tivesse mudado de ideia. Naquele momento eu juro que senti um nó na garganta, como se eu estivesse sendo observada há dias ou semanas. Não fazia sentido aquilo. Ninguém arrombou nada. Todas as portas estavam fechadas quando eu cheguei. Então, como essa pessoa entrou? Fiquei ali no quarto por quase 1 hora, em silêncio, com o ouvido grudado na porta. Até que tudo ficou em silêncio. Nenhum passo, nenhuma luz, nada. Peguei meu celular e comecei a gravar, só para registrar caso algo acontecesse. Tremendo, abri a porta do quarto e desci com a lanterna do celular acesa. A casa estava num breu total. O som da chuva abafava tudo. Quando virei na direção da cozinha, eu vi a figura. Um homem, de estatura média, capuz cobrindo o rosto, segurando uma lanterna. Ele estava de costas, abrindo a porta da cozinha. E o que mais me travou foi o jeito que ele saiu. Calmo, sem pressa, sem olhar para os lados, como se estivesse indo embora da própria casa. Ele fechou a porta com a maior tranquilidade do mundo. Eu não consegui me mexer. Fiquei ali, parada. Depois travei todas as portas, me tranquei no quarto de novo e esperei o sol nascer. Não dormi nem 1 minuto. Pela manhã, andei pela casa. E aos poucos fui percebendo os detalhes. Na cozinha, uma das panelas estava molhada. Tinha farelo de pão na bancada. O armário da despensa estava com a porta mal fechada. E eu juro que faltava comida. Tinha menos arroz, menos biscoito, menos tudo. Pensei em desistir de alugar o sítio. Mas como já estava pago, o grupo chegou e passou o fim de semana lá sem saber de nada. Na segunda-feira, voltei com meu irmão. Disse que queria revisar o sótão, mesmo sendo só tralha velha.
Ele puxou a escadinha que sai de dentro do armário do corredor e subiu. 2 minutos depois, ele me chamou com uma voz que eu nunca vou esquecer. Bianca, sobe aqui agora. No canto do sótão, entre caixas e madeira, tinha um colchão encardido, cobertor sujo, garrafas d'água vazias, embalagens de miojo e bolacha. Alguém estava morando ali. Há dias, talvez semanas. A ficha caiu com força. A pessoa não entrou naquela noite. Ela já estava lá dentro. Provavelmente só aparecia à noite, quando achava que a casa estava vazia. A gente começou a procurar mais coisas pela casa. Achamos uma janela dos fundos com o trinco quebrado e remendado com arame por fora. O porão de ferramentas também estava mexido, mas com tudo arrumadinho, como se ele usasse e depois colocasse no lugar certo. No barro do lado de fora da casa, pegadas indo e vindo para o mato. Não fiz boletim de ocorrência. Não tinha rosto, nem nome, nem nada. Só o medo. De lá para cá, nunca mais dormi sozinha no sítio. E toda vez que penso naquela figura saindo tão tranquila, como se estivesse indo embora da própria casa, me dá um arrepio que sobe pelas costas. Porque eu não sei quantas vezes ele já tinha feito aquilo. Não sei quantas noites ele ficou ali, me vendo dormir, esperando eu ir embora para vasculhar a casa. O pior susto da minha vida. Não veio de um grito, nem de uma batida na porta. Veio do silêncio, do jeito calmo e certeiro de quem já sabia cada canto da casa. E até hoje, quando eu vou para algum lugar novo, a primeira coisa que eu penso é: será que já tem alguém morando aqui, escondido? Se essa história te arrepiou, comenta aí o que você teria feito no meu lugar. E se você gosta de relatos reais como esse, se inscreve no canal Diário de Terror. Tem muita coisa que ainda precisa ser contada. Eu sei que vai parecer exagero ou até invenção, mas eu juro por tudo que é mais sagrado, isso aconteceu comigo. Não foi com um primo, nem com um conhecido. Eu vi, eu vivi. E até hoje eu acordo com o som daquela voz dentro da minha cabeça. Eu sou caminhoneiro há quase 15 anos. Já rodei esse país inteiro, de norte a sul, e vi muita coisa esquisita. Mas nada se compara ao que aconteceu numa madrugada chuvosa, em um posto de beira de estrada, que até hoje eu não consigo encontrar de novo no mapa. Era começo de agosto, e eu estava voltando do Paraná para Minas, depois de entregar uma carga de madeira. A previsão já tinha alertado sobre temporal naquela região, mas eu decidi seguir mesmo assim. O céu começou a fechar de um jeito estranho por volta das 10 da noite, e meia hora depois já estava desabando o mundo. A estrada estava praticamente deserta e os limpadores de para-brisa mal davam conta. Teve uma hora que eu comecei a ver tudo meio embaçado. Sabe quando parece que o próprio asfalto está sumindo na sua frente? Meu pescoço doía, o sono estava começando a bater e eu comecei a ficar com medo de cochilar no volante. Foi aí que eu vi a luz. Um posto velho, com uma placa parcialmente apagada. Não era nenhum desses grandes com lanchonete e Wi-Fi. Era pequeno, meio isolado, com só uma bomba funcionando e uma luz amarelada oscilando. Mas na hora, foi um alívio. Estacionei o caminhão, desliguei o motor e desci. A chuva era tanta que eu nem tentei correr. Já estava encharcado nos primeiros 2 passos. Entrei no lugar e fui direto para o balcão. Tinha um rapaz meio novo atrás do caixa de fone de ouvido, jogando no celular. Dei um boa noite, ele levantou a cabeça, respondeu com um aceno e voltou para o jogo. Fiquei uns minutos ali tentando esquentar as mãos no café que eu pedi, até que falei: "Onde é o banheiro, parceiro?" Ele tirou um lado do fone, apontou com o queixo e falou: "Segunda porta no fundo, mas cuidado que tá meio úmido ali." Fui andando até o fim do corredor. O cheiro de mofo já começava antes da porta.
Quando empurrei, senti resistência, como se ela estivesse travada, mas depois de insistir um pouco, ela cedeu. E foi ali que a coisa começou a desandar. O banheiro era escuro, mal iluminado, com uma lâmpada que piscava como se estivesse morrendo. As paredes estavam manchadas e o chão estava tão molhado que parecia ter transbordado alguma coisa. Achei que tinha vazamento. Dei um passo para dentro e me arrependi no mesmo instante. Tinha um cara lá, um homem parado de frente para o espelho com as costas para mim, a camisa grudada no corpo, completamente molhada. Ele tremia, literalmente tremia, como se estivesse passando muito frio. E não fazia nada, só olhava para o próprio reflexo. Na hora eu pensei que era só alguém que também tinha parado por causa da chuva. Mas algo estava errado, muito errado. Ele estava pingando, mas pingando tanto, como se tivesse saído de dentro de um rio. E não tinha som nenhum, nenhum respingo, nenhum ruído. Só aquele silêncio estranho, pesado, abafado. Falei um boa noite meio tímido e ele não respondeu. Tentei passar por ele para usar a pia, mas algo me travou. Não sei explicar. Era como se o ar ali dentro tivesse mais pesado, mais denso. Foi quando eu percebi que o reflexo dele não estava igual. O homem tremia ali na minha frente, mas o reflexo no espelho estava parado, fixo, me olhando. Saí dali no susto, nem olhei para trás. Voltei para o balcão com o coração acelerado e com a sensação de que o ar ainda estava pesado ao meu redor. Falei para o atendente: tem um cara no banheiro, tá todo molhado, tremendo, acho que tá passando mal. O cara travou, largou o celular na hora, ficou branco. Como assim no banheiro? Ué, no banheiro dos fundos, aquele que você me mandou, tinha um cara lá. Ele ficou me encarando, os olhos arregalados. Esse banheiro tá trancado há meses, moço. Eu ri, meio sem entender. Como assim trancado? Eu acabei de sair de lá. Ele puxou uma chave do bolso e jogou no balcão. Essa é a única chave. Ninguém entra lá. Desde que um funcionário nosso... Ele parou, olhou em volta e abaixou o tom. Desde que um funcionário caiu numa caixa d'água ali atrás e morreu afogado. O posto ficou até fechado por um tempo depois disso. O banheiro foi interditado. Eu congelei. Eu vi ele. Ele estava lá, eu juro. Isso é impossível, moço. Voltei para o caminhão tremendo. Eu sou teimoso, mas não sou burro. Toquei dali o mais rápido que consegui. Só que a história não parou por aí. Naquela mesma madrugada, no trecho entre aquele posto e uma cidadezinha que eu nem lembro o nome, meu rádio começou a chiar. Do nada, mesmo sem ninguém transmitindo. Era um chiado forte, agudo, e depois uma voz. Rouca, arranhada, repetindo a mesma frase. Você me viu? Quase joguei o rádio pela janela, desliguei tudo, mas a frase ficou na minha cabeça. Dormi mal, muito mal. Mas no outro dia, tentei esquecer. Coisas de estrada, pensei. A mente prega peça. Só que não era coisa da minha cabeça. Nos dias seguintes, eu comecei a ver ele de novo. Parava em outros postos para abastecer ou tomar banho, e lá estava ele. Às vezes, só uma silhueta no canto do pátio. Outras vezes, debaixo de uma cobertura, parado, encharcado, imóvel. Sempre longe o suficiente para que eu não pudesse ver direito, mas perto o bastante para eu ter certeza que era ele. E toda vez que eu tentava falar sobre isso com alguém, um frentista, um amigo pelo rádio, o chiado voltava, e com ele a voz. Você me viu. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o banheiro se enchendo, comigo preso dentro. Acordava ofegante, com o corpo suado, como se estivesse afundando em água. Passei a evitar dirigir à noite. Passei a evitar certos trechos. Mas ele continuava aparecendo. Sempre molhado, sempre parado, sempre me encarando. Depois de uma semana com aquilo me corroendo por dentro, tomei uma decisão estúpida. Voltei ao posto. Queria entender. Queria saber se eu estava doente, se minha cabeça tinha virado. Mas quando cheguei lá,
O posto não era mais o mesmo, tinha sido reformado. Estava mais moderno, limpo, com letreiros novos e até um restaurante pequeno ao lado. Estacionei e desci, tentando não parecer perturbado. Fui até o caixa, que agora era atendido por um senhor mais velho. Perguntei se ele trabalhava lá há muito tempo. Ele disse que sim. Falei que estive lá poucos dias antes, durante uma chuva forte, e que tinha usado o banheiro dos fundos. O homem me olhou com um misto de pena e estranhamento. Meu filho, esse banheiro foi demolido ano passado. Aquele posto ficou fechado por mais de 8 meses. Reabrimos faz 3 semanas, com tudo novo. Mas eu passei aqui, eu estacionei e falei com um rapaz. Ele me mandou para o banheiro. Eu vi. O homem respirou fundo. Me chamou para fora e apontou uma plaquinha de metal no jardim, perto da entrada. Era uma homenagem. Em memória de Henrique Alves, funcionário querido, que sua alma encontre paz. E tinha uma foto. Na hora que eu vi, minhas pernas quase cederam. Era ele, o homem molhado, o reflexo parado, a silhueta na chuva. Me virei para o atendente e perguntei: esse era o rapaz do caixa? Ele balançou a cabeça. Não. Esse era o funcionário que morreu afogado na caixa d'água dos fundos, há mais de 1 ano. Voltei para o caminhão tremendo. Sentei, liguei o motor. O rádio estava desligado, mas do nada, ele ligou sozinho, sem girar botão, sem ninguém encostar. E aí veio, pela última vez. Você me viu. E desde então, ele nunca mais saiu de mim. Eu o vejo, às vezes, parado na beira da estrada, sempre me olhando. Não sei o que ele quer, não sei por que mas eu vi, e ele sabe. Eu não costumo falar essas coisas com ninguém. Sempre fui muito cético, muito pé no chão. Mas o que aconteceu comigo naquela noite, até hoje, me dá um nó no estômago só de lembrar. Eu não tô aqui para te convencer de nada. Só queria compartilhar isso porque, se algum dia alguém passou por algo parecido, talvez entenda o que eu senti. Ou ainda esteja sentindo. Foi numa terça-feira, uma noite de chuva pesada, daquelas que encharcam até o pensamento. Eu moro numa casinha simples, na beira de uma reserva natural. Para muita gente é o lugar ideal para relaxar, ter paz. Mas naquele dia, tudo o que eu queria era que a tempestade acabasse logo. A energia já tinha caído umas 2 vezes. Eu estava deitado, ouvindo o barulho da água batendo no telhado, quando escutei um som que não era da natureza. Parecia um grito. A princípio, eu achei que fosse o vento fazendo alguma coisa bater, mas aí veio de novo, mais alto, mais nítido. E, cara, aquilo gelou meu sangue, porque não era um grito qualquer, era um pedido de socorro, alguém gritando "ajuda", vindo lá da mata, no meio da tempestade. Eu fiquei paralisado por uns segundos. Pensei: Nathan, você ouviu errado, deve ser bicho, sei lá. Mas aí veio de novo. Era humano, isso eu tenho certeza. Peguei minha lanterna, calcei as botas e fui até a varanda. Olhei em volta. Tudo escuro. Nenhuma luz além da que vinha da minha lanterna. E o grito agora estava mais distante. Mas ainda dava para ouvir. Meu coração estava acelerado, sabe? Eu estava dividido entre o medo e o instinto de ajudar. Acabei indo. Entrei na trilha que começa uns 20 metros atrás da minha casa. O chão estava encharcado, a água escorria pelos barrancos e a mata parecia viva de tão agitada com o vento. Andei por uns 3 minutos, até que minha luz encontrou uma figura. Era uma moça, sozinha, molhada da cabeça aos pés. Ela estava com um short rasgado e uma camiseta que parecia grudada no corpo de tão encharcada. Os cabelos colados no rosto, os olhos arregalados. "Moça, você tá bem?" Eu perguntei, meio alto por causa da chuva. Ela virou para mim e fez que sim com a cabeça, mas a voz dela tremia quando respondeu: Eu me perdi.
Estava fazendo trilha mais cedo. Escorreguei, caí num barranco. Não consegui achar o caminho de volta. Ela estava com um joelho ralado, sangrando um pouco. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dela. Um misto de alívio por me ver e medo. Muito medo. Você está com frio? Vem, vamos para minha casa. É logo ali, eu disse, tentando ser o mais acolhedor possível. Ela hesitou um segundo, como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim. Depois assentiu com a cabeça e veio andando devagar. Chegando em casa, eu dei uma toalha, peguei uma muda de roupa minha e deixei ela no banheiro. Ela agradeceu, com a voz baixa, quase sumindo. Quando voltou, já seca, sentou no sofá, abraçada às próprias pernas. Obrigada. Eu achei que não ia sair de lá nunca mais, ela falou olhando para o chão. A trilha... Você estava com alguém? Era para eu ir com uma amiga, mas ela desistiu de última hora. E você foi sozinha? É, sempre faço isso. Mas dessa vez... Não sei. Tive uma sensação ruim desde o começo. Aquilo me fez arrepiar. A forma como ela falou, como se já soubesse que algo ia dar errado. A gente ficou conversando por um tempo. Ela contou que se chamava Bianca, morava numa cidade vizinha, fazia trilhas nos fins de semana para aliviar a cabeça. Eu falei um pouco de mim também. Ela parecia tranquila, mas vez ou outra ficava encarando a janela, como se esperasse que algo estivesse lá fora. Você conseguiu mandar mensagem para alguém? Perguntei. Ela balançou a cabeça. O celular caiu quando eu caí também. Nem sei onde foi parar. Depois de um tempo, ela foi se acalmando. Bebi um chá com ela e já eram quase 2 da manhã quando percebi que ela estava caindo de sono. Pode dormir aqui mesmo no sofá. Fica tranquila, falei. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso cansado, quase triste. Obrigada de verdade. Você me salvou hoje. Cobri ela com uma manta e fui para o meu quarto. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, ela não estava mais lá. O sofá estava arrumado. As roupas que emprestei estavam dobradas em cima da cadeira. Mas tinha algo estranho. As roupas estavam secas, completamente secas, como se nem tivessem sido usadas. Chamei por ela pela casa. Procurei ao redor. Nenhum sinal. Nem pegadas, nem bilhete, nada. Meu coração acelerou. Fui até a trilha, entrei na mata, chamei por Bianca umas 10 vezes. Nada. Voltei para casa mais confuso do que assustado. Tentei pensar em explicações lógicas. Ela deve ter saído cedo. Talvez alguém passou e deu carona. Vai ver, era vergonha e foi embora sem avisar. Mas ainda assim, algo não fazia sentido. E foi quando abri o celular que tudo virou de cabeça para baixo. No site de notícias da cidade vizinha, a manchete: corpo de jovem trilheira é encontrado após tempestade em reserva natural. A foto, o rosto dela, era ela. A matéria dizia que o corpo tinha sido localizado por volta das 8 da manhã por um grupo de resgate. Estimativa da morte? Final da tarde do dia anterior. Ou seja, antes da tempestade, antes de eu encontrar ela, antes de conversar com ela. Eu li aquilo umas 10 vezes, repeti os detalhes. A camiseta azul clara com estampa floral, o short jeans, o cabelo comprido. Era a Bianca, a mesma que conversou comigo, que tomou chá na minha sala, que adormeceu no meu sofá. Minha cabeça entrou em colapso. Voltei para o sofá, toquei na manta, na caneca que ela usou. Tava ali, tudo igual, mas ela não podia estar ali. Será que era o espírito dela tentando pedir ajuda? Será que de algum jeito ela veio até mim porque não queria morrer sozinha? Ou, e essa é a pior hipótese, será que ela ainda estava viva quando gritou? E eu deixei ela morrer? Desde aquele dia eu carrego essa dúvida. A imagem dela encharcada na beira da trilha. O jeito como ela dizia, só queria sair dali logo. O olhar de quem parecia mais assustada com o que deixou na mata do que com a própria situação. Já pensei em ir lá, deixar uma flor, uma vela, mas nunca tive coragem.
Às vezes, à noite, quando começa a chover forte de novo, eu juro que ouço o mesmo grito, o mesmo pedido de socorro. Mas agora, eu não saio mais da varanda. E talvez seja isso que me atormenta. O fato de ter atendido o chamado dela uma vez, mas mesmo assim, não ter conseguido salvar ninguém. Se o Mateus tivesse pulado, se ele tivesse feito aquilo mesmo, eu ia me culpar pro resto da vida. A verdade é que tudo começou com a vontade de ajudar alguém. Mas tem coisa que não quer ser ajudada. Tem coisa que só quer te puxar junto. Eu sou o José Miguel, tenho 29 anos e moro no interior de Minas. O que eu vou contar aconteceu há uns 3 anos, numa noite de tempestade que, até hoje, quando o tempo fecha, eu travo. Parece que volta tudo. Na época, eu trabalhava com eventos, fazia parte de uma equipe de som e iluminação e sempre pintava uma festinha para cobrir. Nesse dia, era aniversário de uma amiga em outra cidade. Fui com o Mateus, meu melhor amigo desde moleque. A gente cresceu junto, dividiu caderno, cigarro, segredo. Ele era aquele tipo de pessoa que não aguentava ver ninguém chorando na rua. Parava para conversar, para entender, para salvar. Sempre foi assim. A festa foi boa, bebida liberada, gente que a gente não via há tempo. Mas a previsão já tinha avisado. Tempestade durante a madrugada. E foi pontual. Quando deu umas 2:30 da manhã, o céu desabou. Relâmpagos sem parar. Vento batendo nas placas da estrada, tudo com cara de filme de terror. A gente decidiu voltar. O Mateus se ofereceu para dirigir porque eu tinha bebido mais. A estrada era uma vicinal bem conhecida por nós, mas naquela noite parecia outra. O limpador mal dava conta e os faróis cortavam uma neblina que não devia estar ali. Juro que a estrada parecia mais escura que o normal. A uns 2 quilômetros de casa, tem uma ponte velha, que passa por cima de um córrego quase seco. Mas naquela noite, a água corria forte, e foi ali que tudo começou. O Mateus reduziu bruscamente. Eu achei que fosse algum bicho na pista, mas não. Era uma mulher, sozinha, de branco, parada na beira da ponte, cabeça baixa, cabelo colado no rosto pela chuva. Para o carro, o Mateus disse como se já conhecesse ela. Você tá maluco? Vamos seguir. Mas ele já tinha encostado o carro. A mulher não pediu nada. Simplesmente entrou pela porta de trás, devagar, molhando tudo. Sentou-se e ficou em silêncio. Não olhou pra gente, não disse obrigada, nada. O Mateus deu partida de novo como se fosse normal, mas dentro do carro, o ar ficou pesado, tenso. Sabe aquela sensação de que alguém tá te olhando pelo retrovisor, mas quando você olha, ninguém mexe um músculo? Moça, quer ir para algum lugar específico? Ele perguntou. Nada, só o barulho da chuva no teto. Uns minutos depois, bem quando a gente passou pela entrada do bairro, ela apontou para frente. Eu juro por Deus, o dedo dela estava cinza, como se não tivesse sangue ali. Ali, ele perguntou de novo. Nada de resposta, só o dedo apontando. Seguimos. A estrada de terra levava para um lugar só, o cemitério da cidade. Foi aí que eu comecei a suar frio. Meus dedos tremiam. Eu olhava para o Mateus e ele parecia hipnotizado. Sério, os olhos dele estavam diferentes, fixos, sem piscar. No silêncio, ouvi uma coisa que me paralisou. Uma risada, baixinha, vindo do banco de trás. Sabe aquele riso que a pessoa tenta segurar, mas não consegue? Que começa com um sopro e vira um som agudo, quase infantil. Eu virei rápido. Não tinha ninguém no banco. O banco estava molhado, com a marca do vestido, mas vazio. Para o carro, Mateus. Para agora! Ele freou bruscamente, quase jogando o carro no barranco. Saímos do carro no meio da chuva. Não falamos nada. Ele só olhava fixo para frente, com a boca entreaberta, como se tivesse visto Deus ou o diabo. O cemitério estava a poucos metros.
portão fechado, cruz torta e aquela neblina que parecia subir do chão. Voltei para o carro, ele veio atrás. Demos meia volta e fomos para casa em silêncio absoluto. Mas o pior não foi naquela noite. O pior começou no dia seguinte. O Matheus não foi trabalhar, não atendeu mensagem, não saiu do quarto. Fui lá ver ele no fim do dia e encontrei ele sentado na beira da cama, com os olhos fundos, escutando uma música repetida no celular. Uma melodia estranha que parecia mais um canto antigo. Ele só falou uma frase: "Ela ainda está aqui." Tentei rir, fazer graça, quebrar o clima, mas ele não riu, nem piscou. Na segunda noite, ele me ligou chorando. Disse que via a mulher no espelho do banheiro, que ela aparecia molhada com o vestido grudado no corpo e ria enquanto apontava para ele. Eu achei que fosse surto, sabe, cansaço, estresse, sei lá. Mas aí eu vi com meus próprios olhos. Fui dormir na casa dele para garantir que ele não ia fazer besteira. No meio da madrugada, ele se sentou na cama, olhando fixo para a parede, sussurrando. Fui até ele e ouvi: "Ela quer que eu volte. Ela quer que eu vá." Eu peguei no braço dele e ele estava gelado, encharcado de suor. E então vi a marca de um dedo no ombro dele. Um dedo cinza, como se alguém tivesse tocado com lama ou algo morto. No dia seguinte, ele tentou sair de casa com o carro. Disse que ia resolver. Eu corri atrás, impedi ele de sair. Tirei a chave da ignição e pela primeira vez ele gritou comigo. O Matheus nunca gritava. Desesperado, liguei para Dona Dalva, uma benzedeira conhecida da cidade. Ela veio no mesmo dia, fez oração, acendeu vela, passou ramos de arruda. Quando chegou perto do Matheus, ela empalideceu. Isso aqui é encosto antigo. Ela não queria ajuda, menino. Ela queria companhia e quase conseguiu. A reza durou quase 1 hora. Ela tremeu, caiu de joelhos, disse que sentiu a presença dela. Depois disso, o Matheus desmaiou e dormiu por quase um dia inteiro. Quando acordou, era outro. Aos poucos ele foi voltando. Voltou a comer, a sorrir, a sair de casa. Mas nunca mais foi o mesmo. Nunca mais quis dirigir à noite. Nunca mais passou perto da ponte. Eu também não. E sabe o que é mais doido? Semanas depois, a gente ficou sabendo que, anos atrás, uma moça se jogou daquela mesma ponte depois de ter sido abandonada no altar. Diziam que ela ainda era vista chorando por lá, de branco, na chuva, mas ninguém contava o que acontecia com quem parava para ajudar. Hoje, eu penso que se eu tivesse deixado o Matheus pular naquele dia, a história ia ser outra. A mulher teria conseguido. E ele só voltou porque a gente teve tempo. Nem todo mundo tem. Se você ouviu esse relato até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda o Diário de Terror a continuar sendo a voz de quem viveu o que ninguém mais acreditaria. E da próxima vez que ver alguém na beira da estrada, de madrugada, sozinho e molhado, pensa 2 vezes antes de parar. Pode não ser alguém que precisa de ajuda. Pode ser alguém que quer companhia para sempre. Eu nunca pensei que fosse mandar algo para esse canal. Sempre fui o tipo de pessoa que escuta os relatos, se assusta, comenta, mas nunca achei que um dia eu ia estar do outro lado, contando o meu. Essa história não é só estranha, ela me perseguiu por semanas. E por mais que eu tenha tentado ignorar, me convencer de que foi só coisa da minha cabeça, teve uma coisa que me tirou qualquer certeza. O que aconteceu no dia seguinte. Mas calma, antes de tudo, deixa eu explicar. Era uma terça-feira à noite e chovia muito. Daquelas chuvas com vento, trovão e os postes piscando como se fossem falhar a qualquer momento. Eu moro sozinha num apartamento pequeno no 2º andar, de frente para a rua. A noite estava pesada, sabe? Um peso no ar que eu não sei explicar. Parecia que alguma coisa ia acontecer. Eu lembro que fui dormir por volta de 1h30 da manhã.
mas acordei do nada umas 2 horas depois. Acordei assustada, com a impressão de que alguém tinha me chamado. Era como se uma voz tivesse sussurrado meu nome bem perto do meu ouvido. Não sei se foi sonho ou real, mas acordei com o coração acelerado. Levantei para beber água e aí vieram as batidas. 3 batidas secas na porta da frente. Na hora, eu congelei. Quem bate na porta de alguém às 3 da manhã, no meio de uma tempestade? Eu esperei mais um pouco. E de novo, 3 batidas. Só que dessa vez, mais fortes. Me aproximei devagar e olhei pelo vidro fosco da porta. Eu não sei explicar o que senti, mas minhas pernas ficaram moles. Tinha uma mulher ali, molhada da cabeça aos pés. E mesmo com o vidro distorcendo um pouco, eu reconheci. Era minha avó que faleceu há 3 anos. Ela estava com o mesmo casaquinho azul que usava quando saía no frio, os cabelos brancos grudados na testa e um olhar sereno, quase triste. Ela não dizia nada, só me olhava. Eu travei. Meu cérebro não aceitava o que estava vendo. Meus olhos diziam que era ela, mas minha cabeça gritava que era impossível. E aí ela falou: "Deixa eu entrar, Helena. Só um minutinho. Eu prometo que é rápido." Aquilo me quebrou por dentro. A voz era idêntica. A mesma entonação carinhosa de quando ela me chamava para tomar café da tarde. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim me dizia: "Não abre essa porta." Eu respirei fundo, dei 2 passos para trás e tranquei a fechadura. Ela não reagiu. Só baixou a cabeça, virou de costas e desapareceu na escuridão. Eu fiquei ali, parada, chorando, sem saber por quê. Aquilo foi tão forte, tão real. Parecia que meu corpo reconhecia ela, mas minha alma sabia que tinha algo errado. Na manhã seguinte, fui acordada pelo meu celular tocando. Era meu irmão, desesperado. A filha dele, minha sobrinha recém-nascida, tinha tido uma parada respiratória durante a madrugada. Por pouco não morreu. Eles só conseguiram estabilizar porque, por algum milagre, o gerador do hospital voltou a funcionar sozinho, no meio do apagão. E isso aconteceu por volta das 3 da manhã. Na hora, eu congelei. Era exatamente o horário da visita. Eu nem sabia o que responder para ele. Só ouvia ele chorando do outro lado da linha, dizendo que achava que tinha perdido a filha. Depois que desliguei, fiquei ali no sofá, abraçada a mim mesma, pensando: e se fosse ela tentando avisar? E se minha avó soubesse do que ia acontecer e quis me alertar de alguma forma? Essa dúvida me corroeu o dia inteiro. No final da tarde, meio sem saber porquê, peguei meu carro e fui até o cemitério onde ela foi enterrada. A chuva já tinha dado uma trégua, mas o chão ainda estava todo encharcado. Falei com o funcionário do portão, disse que queria deixar umas flores, ele me deixou entrar. O que encontrei lá me tirou o ar. O túmulo da minha avó estava com lama fresca em volta, como se alguém tivesse mexido ali naquela noite. E mais estranho ainda, a tampa de cimento que fica rente ao chão estava levemente deslocada. Nada gritante, mas quem já foi em cemitério sabe. Aquilo não é normal. Eu fiquei parada, olhando para aquilo, sem saber o que fazer. Não tinha coragem de tocar, mas também não conseguia sair. Foi aí que vi algo perto da lápide. Era uma mantinha de bebê, molhada, suja de barro, largada bem ao lado do túmulo. E eu reconheci. Era idêntica à que minha sobrinha usava. A mesma cor, mesmo bordado. Minha cunhada sempre enrolava ela naquela mantinha rosa com lacinhos brancos. Quando perguntei para o meu irmão mais tarde, ele disse que, no meio da correria no hospital, aquela mantinha realmente sumiu. Ninguém sabe onde foi parar. Ali eu perdi qualquer argumento racional. Qualquer desculpa que minha cabeça criava para dizer "foi só um sonho" caiu por terra. A mantinha estava ali, e a única explicação que vinha na minha mente era que a minha avó não apareceu para assustar, ela apareceu para ajudar. Mas aí vem o pior pensamento.
E se eu tivesse aberto a porta? Será que ela teria me levado ou teria conseguido impedir o que aconteceu? Será que minha sobrinha só sobreviveu porque minha avó achou outro jeito de interferir? Desde aquela noite, eu nunca mais dormi do mesmo jeito. Não foi só o medo da aparição, foi a sensação de que existe algo muito maior, mais complexo do que a gente consegue entender. Algo entre a vida e a morte, e que às vezes tenta nos alcançar. E por mais que eu não tenha deixado minha avó entrar, talvez ela tenha entrado de outro jeito, no gerador que funcionou sozinho, na mão de alguém que segurou a bebê no momento certo, ou naquela mantinha que apareceu no lugar mais improvável possível. Tudo o que eu sei é que se você estiver ouvindo isso agora e algum dia alguém bater na sua porta no meio da noite, escuta seu instinto, mas também escuta seu coração. Porque às vezes o que parece assustador pode ser só alguém tentando salvar a vida de quem você ama.